silêncio e a despedida, o peso da terra que cobre o fim. Existe um ofício pouco visto, mas profundamente humano. Eles cuidam do último gesto de amor, da travessia, entre o que foi e o que fica. Este documentário é um olhar sobre os coveiros, guardiões da memória, da dignidade e da finitude. A profissão de coveiro existe desde que o ser humano aprendeu a sepultar seus mortos, desde que o primeiro gesto de amor e respeito diante da finitude se tornou um rito, um olhar respeitoso sobre a cultura de quem enterra. No Brasil, essa ocupação só foi oficialmente reconhecida em 2016, quando passou a constar na Classificação Brasileira de Ocupações, garantindo direitos, insalubridade e dignidade trabalhista. Porém, mesmo assim, continua sendo um ofício cercado de silêncio e preconceito. Trata-se de uma profissão invisível aos olhos de muitos, marcada pela poeira, pela terra e pelo peso simbólico de lidar todos os dias com a despedida. Entre as atividades desempenhadas estão abertura de cova para receber os caixões, preparação de espaço do enterro e colocação de urna, limpeza e conservação do cemitério, jazidas e demais áreas, exumação e remoção de restos mortais. É ele quem garante que o fim aconteça com dignidade. E último, a estar presente quando todos já se foram, o que fecha o ciclo da vida com as próprias mãos. Seu trabalho é silencioso, mas carrega em si a grandeza do essencial, o reconhecimento de que, até o fim, merece ser cuidado. O desafio desse profissional não é apenas vender a sua força de trabalho, mas zelar memórias e dentro de si ressignificar diariamente os aspectos temidos pela sociedade, a morte. Não basta apenas ter a necessidade do emprego e a força laboral. É preciso estar aberto a lidar com os enlutados e com o cadáver. Aqui no cemitério estava precisando de um coveiro e vim fazer o teste. Veio eu e outro colega, mas o colega não conseguiu passar porque ele, na hora da exumação, saiu correndo. E eu consegui passar no teste, estou aqui até hoje, tenho 12 anos aqui de coveiro. Sim. A decomposição dos corpos expõe os profissionais a substâncias e agentes patogênicos nocivos à saúde. Esse processo ocorre em 5 fases: autólise, putrefação, colonização, fermentação e esqueletização. Durante a decomposição, bactérias provocam inchaço, odor e mudança de cor. Enquanto isso, insetos depositam ovos que dão origem às larvas, responsáveis por se alimentar do corpo. Ao final, os tecidos se desintegram, restando apenas ossos e cartilagens. Chega então a hora da exumação. Em muitos cemitérios públicos, é comum que os corpos de bebês sejam sepultados diretamente na terra, e o odor da decomposição pode permanecer no ambiente. Esses corpos geralmente não são exumados, permanecendo no local até que outros sejam enterrados. Durante a manutenção dos cemitérios, os trabalhadores também ficam expostos a produtos químicos como fenol, formol e cal virgem, o que torna indispensável o uso de equipamentos de proteção, EPIs, para garantir o manuseio mais seguro. Faz a exumação, tem um saco que a gente pega os restos mortais, bota dentro do saco. Tem um crachá que a gente, para identificar os restos mortais. Daí a gente abre. Se caso com 3 anos e um dia a gente abrir, tiver com carne ainda, a gente bota lá de novo, bota um pouquinho de cal por cima, porque o cal come mais rápido a carne, e bota lá, identifica a gaveta de novo e vai ficar lá por mais 3 anos. Os equipamentos de proteção individual, ou EPIs, utilizados por profissionais são compostos por calça, blusa, avental, boné com cauda, máscara, protetor facial, botas e luvas. Seu uso tem como objetivo proteger a saúde do trabalhador, mas nem sempre há consciência sobre essa importância. É mesmo quando há na prática, muitas vezes não são utilizados de forma adequada. Entre a norma e a exumação existe o profissional, aquele que adapta as regras à sua realidade e à natureza de sua atividade. O manuseio de objetos
No chão, sem o uso de luvas, o respirar contínuo de odores fortes são apenas algumas ações visíveis que evidenciam o risco presente no cotidiano do trabalho. Lidar com essa situação toda e estar aqui, ter a preocupação com a casa, né? O senhor retorna para sua casa. Como foi esse período para o senhor? Para mim foi muito difícil, né? Muito medo também. Eu cheguei a pegar o vírus, Sim. fiquei isolado em casa por 15 dias. Retornei, mas retornei com muito medo, né? Porque perdi gente também da família. E é isso. Foi um período realmente difícil. O senhor se recorda assim, quantos sepultamentos o senhor fazia no diário? E 5 a 6 no máximo. Sim. Porque aqui também é uma região mais comunitária, né? Isso. Geralmente os sepultamentos daqui são as pessoas que moram próximo. A profissão que durante a pandemia foi essencial para a execução do trabalho árduo de enterrar as vítimas de uma doença sem cura, tornou-se invisível diante da falta de acolhimento psicológico para a sua própria angústia. A mesma que naquele momento tomava conta dos seus entes queridos, da população no cemitério, onde o vírus estava presente a todo instante. Menina, a sensação de largar minha família, né? Porque já estava já me imaginando. Aí o povo queria me internar. Eu falei, não, para ser internado eu não vou. Eu prefiro ser cuidado em casa, né? Porque tinha a conversa, que a pessoa vai ser internado e muita gente está indo, não está voltando, né? O primo que eu perdi, ele fez chamada de vídeo com a gente, dizendo que amanhã estaria em casa. E no outro dia, infelizmente, chegou dentro de um caixão. Muitas vezes são incompreendidos por remover caixão daqueles que velam. Sendo agredidos? Quantas vezes silenciados em suas próprias dores, enterrar crianças ou ente querido? A invisibilidade da ocupação carrega em si o estigma da população. Sua atuação ainda precisa evidenciar o saber que rege cada cultura, para que o respeito não possa faltar. Adultos de religiões de matriz africana vão para o chão, bem como os anjinhos devido à rápida decomposição. O conhecimento não está na narrativa, mas na prática. Seu Flávio liga o rádio e monta o parquinho com brinquedos de outrora, encerrando o cuidado com o ente querido, perpetuando numa memória. O coveiro carrega consigo não apenas os desafios de um trabalho que exige esforço físico e cuidado contínuo, para que sua saúde biológica não seja afetada. A angústia mental causada pelas perdas também se mistura à rotina, pois o cemitério em que atua é local em que obriga muitas vezes a sepultar pessoas com quem mantinha laços de convivência social. Nessa exumação, qual é a sensação que o senhor tem? Isso lhe afeta psicologicamente? Como é que o senhor encara? Afeta bastante, né? Ainda mais quando é conhecido meu, né? Quer dizer, todos afetam, né? Mas geralmente, como é aqui do bairro, é muita gente conhecida, então me afeta bastante. A reflexão diária sobre a vida e a morte se mistura com a elaboração do luto de pessoas queridas. Eu vejo hoje como um exemplo para mim, viu? Porque já passei por coisas na vida ruins, né? Já perdi um filho, tenho um filho aqui enterrado, tenho minha sogra, tenho meu sogro, entendeu? Então hoje eu procuro valorizar muito a minha vida, entendeu? Devido a essa situação eu trabalho com isso, é complicado para mim, entendeu? Perdi um filho agora em janeiro, né? Porque escolheu o lado errado, né? Mas tem que entender que é assim mesmo, né? A vida. Diante de tudo isso, será que esses profissionais contam com uma rede de apoio psicológico? Chamaram a gente na empresa lá, tal, conversaram, né? Mas assim, com psicólogo, esses negócios, a gente não teve acompanhamento de ninguém, né? Sobre isso aí não. A rotina no cemitério vai muito mais além das tarefas previstas. Cada gesto carrega a subjetividade de quem o realiza. O equilíbrio psicológico e a força de vontade desses profissionais estão diretamente ligados à utilidade do serviço que o desempenham e à necessidade de garantir sustento material. Como ele próprio explica, ninguém quer fazer esse tipo de serviço. As pessoas
tem medo da morte. Nesse contexto, a atividade se mantém economicamente estável. Recentemente regulada como profissão, ele ainda convive com a invisibilidade, falta de políticas e melhorias que assegurem maior dignidade a quem exerce um trabalho tão essencial. Talvez o que para você seja o fim, seja início de uma série de ações das quais não temos sequer pensado. Talvez ainda tenha algo que precise ser observado. É fundamental direcionar maior cuidado aos profissionais que atuam nas entrelinhas e nos bastidores, muitas vezes inviabilizados. Eles necessitam de um olhar mais sensível, empático e compreensível. Afinal, a vida por si só já é carregada de enigmas e mistérios. E lidar diariamente com o limiar entre a vida e a morte torna tudo ainda mais complexo. Diante disso, surge uma questão central: de que forma podemos construir para que esses trabalhadores tenham ao menos condições dignas de exercer suas funções? Quais ações e intervenções nós, enquanto psicólogos, podemos desenvolver para oferecer suporte e fortalecer a saúde mental e o bem-estar dos coveiros? Talvez não tenhamos todas essas respostas, mas perguntas são um ótimo ponto de partida. Elas nos convocam, enquanto sociedade e enquanto profissionais da saúde mental, a agir, criar espaços de escuta, desenvolver políticas de cuidados e garantir condições dignas de trabalho. São movimentos urgentes. O cuidado começa na escuta. E aí, nos conte o que você achou do nosso vídeo. Fala comigo, qual é a sua visão sobre essa profissão? Você já havia imaginado como é lidar com o corpo após os rituais que marcam o fim da vida? Me diz, fala comigo, quero ouvir você. Já tinha refletido sobre isso? Essas atribuições de um coveiro e o quanto esses profissionais podem estar expostos a fatores, sabe? Fatores que nos levam à depressão, a um esgotamento físico. Você já pensou sobre isso? A clínica do trabalho consiste em caminhar junto com o trabalhador, construindo por meio do diálogo percepções, muitas vezes invisíveis, e assim que garantimos sua saúde mental e física. Para mais conteúdos como esse, nos siga nas redes sociais. Deixa eu falar uma coisa aqui. E não esquece de deixar o seu like e compartilhar com todas as pessoas.